Minhas mais humildes reverências a todos. Vamos continuar nossa jornada mediúnica. E hoje eu vou falar de uma coisa assim que eu tenho vasta experiência. Em tudo eu tenho vasta experiência, mas nisso assim, eu também me sinto super confortável. Não só na questão da mediunidade, né? Mas na questão de estados alterados da consciência. Porque o caminhar nos estados alterados de consciência depende muito da firmeza do médium. O médium tem que ter fluidez, tem que ter centralização para que ele possa acelerar, porque os estados alterados de consciência, eles aceleram o teu processo cognitivo. Seja ele através de transe, de respiração, ou seja ele através de ervas de poder, né? Teógenos, de ervas que vão te conduzir numa experiência de supraconsciência, de epifania, de transformação, em que une o teu ato de aceleração cognitiva com a experiência, no caso de ervas xamânicas, no caso da força da ayahuasca, o rapé, o peyote, o encorta. Cada uma tem uma frequência diferente, mas ela está em estados alterados da consciência. E nós, por isso é importante a gente lembrar, né? Em Robert Huxley, que Huxley, no sentido de que percepções extrasensoriais das portas da nossa percepção, elas estão abertas, mas nós não estamos observando elas, né? Huxley ele passa muito sobre esse tema, e Grof, no caso Stanislaw Grof, no caso da psicologia transpessoal, trazendo a experiência física, a experiência emocional e a experiência metafísica e espiritual, transpessoal, nesse sentido, né? Então, é importante vocês lembrarem desses dois autores e estudarem, né? Isso aqui, como eu sempre disse, é uma base, é um começo, né? Então, o que eles vão explicar ali? Que através simplesmente da respiração. Respira. Expira. No caso específico, seria hiperventilação, né? Através de hiperventilação, nós conseguimos também entrar em estados alterados de consciência. Existem formas simples, naturais, porque mostram que nós, seres humanos, já temos essa capacidade, não necessitamos de ervas de poder, mas se você quiser ter uma aceleração, esse é um dos caminhos. Mas existem, eu quero colocar aqui 4 questões, né, que se manifestam dentro desses processos. O primeiro, quando você entra em estados alterados de consciência, né, você vai ter uma que a gente chama de mediunidade ativa. Ela vai começar a ter claramente os sentidos recebendo comunicação, informação em alta intensidade, né? O broadcast ficou cheio, né? Está totalmente tomado de informação. E você naturalmente manifesta isso sobre 4 princípios, de forma natural, tá? Primeiro, que é o transe mediúnico, né? Quando você faz psicografia, quando você começa a ter questões de vidência, qualquer questão que você vai trabalhar com transe de entrar, centralizar, né? Como a gente fez na psicografia, né? A gente está centralizando, está encontrando esse centro, esse transe, essa onda secoidal cerebral, para que nós possamos entrar nessa frequência mediúnica. Outro, que é o caso dos sonhos lúcidos e projeção de consciência, que fizemos também exercício, né, no 2.8. É você começar a aprender que, através de sonhos que se tornam lúcidos, e vão lá, sonho e projeção. O sonho muitas vezes se manifesta em preto e branco. Aí quando você acorda, você colore, né? Porque você não gosta de preto e branco, você gosta de televisão colorida. O teu cérebro acaba encontrando cores. A projeção astral ela é colorida, plenamente. Tá? Porque é um reflexo de projeção. A tua consciência está projetada, a outra está interna. E nosso cérebro funciona a nível binário, né? Informação, não informação. Branco e preto. Né? Não existe o cinza. O cinza é o branco e o preto misturado. Entendem nesse sentido? Então,
quando você caminha com sonhos lúcidos e projeção astral, você entra em estados alterados da consciência, que aceleram. Cada processo desse tem um ritmo. Vamos colocar que o processo de EAC, Estados Alterados de Consciência, ele frequente esta linha. Vamos supor que você esteja nessa linha, né? Essa linha é o teu sequoidal. Quando você entra em estados alterados da consciência, se você faz isso a nível de psicografia, vamos supor que seja aqui, sonho seja aqui. Aí quando você trabalha no transe mediúnico, idealmente, então cada um vai entrar numa área e ter uma aceleração diferente. Não é a mesma coisa você ter sonhos lúcidos e ter, por exemplo, o êxtase místico, né? Essa questão de entrar em transe, um transe tão profundo que a gente, por exemplo, dentro do hinduísmo, a gente chama de vindo nirvana. Quando o devoto, se você foi alguma vez dentro do movimento Vaishnava, do movimento Hare Krishna, você vai encontrar alguns devotos pulando no mesmo lugar, igual pipoca, né? Parece que eles estão a pipoca lá do carnaval, né? Dos trios elétricos que o pessoal fala. A pessoa fica igual pipoca, em êxtase, e se percebe que está chorando. Aquilo é um estado de êxtase, de transe. É um estado de nirvana. Nirvana existe em 21 ou 22, agora eu sempre esqueço o número, é muito número na minha cabeça. Mas são 21, vamos colocar que seja 21, processos que existem de nirvana. Entende? Cada processo desse mostra uma capacidade diferente. Todos os processos de nirvana são êxtases, são processos de transe mediúnico, todos os processos. Eu já passei por esse transe que a gente chama transe bindo, né? Passei por vários transes, vários processos de nirvana, né? E esse nirvana é muito interessante, porque você vê uma deidade, você sente-se sintonizado com ela, sente o sancta, né? A passagem das palavras devocionais, dos cantos devocionais em alegria, em amor, em êxtase. E isso transforma tudo à sua volta, né? É um estado de êxtase, né? A incorporação, quando você se sente incorporado, sintonizado com a tua entidade, você está num transe de EAC, né? De estados alterados da consciência. Então, a consciência se altera. Então, quando você se liga e entra realmente numa percepção de conexão, existem esses estados alterados de consciência. Eles já existem, eles já estão atuando, eles estão sendo realizados. Por isso que você consegue ter esta conexão mediúnica. Ok? Esses estados alterados da consciência, eles já estão em você. Essa meditação, essa centralização que você faz, ela já é um estado alterado da consciência. Só que as pessoas, às vezes, querem aqueles estados alterados da consciência o máximo, né? Vamos colocar como nirvana, né? Você começa com 1 e chega até o 22. Ele já não, ele está no 3, 4, ele fala, não, isso não é nada, eu quero chegar. Ele nem enxerga, você muitas vezes nem enxerga esse estado alterado da consciência, porque o teu patamar de compreensão está lá em cima. Você enxerga o estado da consciência de Chaitanya Mahaprabhu, de Cristo, sabe, de Buda, de um grande lama, mas você não entende que ele chegou até lá. Aquele é o estado alterado da consciência mais refinado. Você tem que caminhar até lá, ok? E como você consegue entrar nesse estado de forma segura? Você vai fazer o quê? Meditação, vai se aprofundar nos processos meditativos, sabe? Oração, rezar, cantar chitis, orar, sabe? Tudo isso que concentra a música ritualística, ela é estado de consciência. Eu tenho muitas músicas, eu vou falar de um autor, de um músico paquistanês que eu adoro, que é Ali Khan. Ali Khan, ele canta músicas sufis, músicas que é para você entrar em estados alterados da consciência. Eu não sei se na edição eles conseguem colocar um pouquinho de Ali Khan, que está fácil de achar, e você entra nesse estado alterado da consciência com a música, com o êxtase. Ele transforma. Ele é muito especial. Já falecido, mas o legado dele está aí, né? Eu estou com mantras, né? Você começa, existem mantras que são focados para que você entre em estados alterados de consciência. Esses mantras são chamados de mantras bindu.
bindo, ponto, central, raiz, ok? Por exemplo, um famoso, Om Namah Shivaya, 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 Om Namah Shivaya. Faça o Namah Shivaya, fecha os olhos, centraliza, você vai ver que realmente você sente a tua consciência, o teu estado mental ser alterado. Estados alterados da consciência, alterou, não quer dizer que tem que ser grande, mas começa você a entrar nesse processo de sintonia, né? Jejum, eu fiz muito jejum, né? Para quem não conhece a minha história, eu fui asceta por algum tempo, né? Então, os jejuns eles têm que ter um caminho muito regado, muito orientado, para que você não danifique o corpo. Eu sempre falo isso, porque eu cheguei ao extremo dos jejuns e acho que as pessoas precisam encontrar equilíbrios. Por exemplo, dentro do polimatismo, nós realizamos jejuns. Existem duas datas sagradas de jejum no polimatismo, que são o dia de lua cheia, à noite, o dia de lua cheia, dia e noite, lua cheia e dia e noite de lua nova. Lua cheia, para atrair o que você deseja. Você quer atrair prosperidade, você quer atrair consciência, quer atrair um espírito, você quer atrair coisas positivas para a tua vida, dármicas, atração do Dharma, você faz jejum em dia de lua cheia. No dia de lua nova é para retirar as coisas negativas, a questão kármica, o que você precisa retirar. Você faz um jejum, você medita, você ora, para trazer essa limpeza vibracional e de conexão mediúnica junto ao que você busca na tua vida. É uma das formas que se usa de jejum dentro do polimatismo. Realizar a respiração consciente é muito importante, né? Se você respirar de forma consciente, você vai perceber que a tua onda cerebral ela muda. Então você altera o teu estado de consciência. Tem vários caminhos que você já está alterando. Você precisa ter consciência que você já o faz. E fazer de forma consciente, você consegue atingir novas capacidades, novos patamares, né? Questão das danças, dança circular, vários tipos de danças sagradas, né? E as famosas ervas de poder, né? Que aí já é uma questão diferente, porque a erva de poder, ela te joga dentro do processo de estados alterados de consciência. Você não acende a ele. Então, vamos dizer assim, existe um vazio. Tudo que sobe tem que descer. Quando você constrói isso, você fica lá em cima. Quando você leva isso de forma artificial, você sobe e desce, porque aquilo não te pertence. O caminho mediúnico é agregarmos uma escada, não subirmos simplesmente num elevador que sobe e desce. Entende? Essa é a questão. Muitas vezes a gente quer um elevador. Não, eu quero chegar lá no Empire State Building e ver lá a paisagem. Você vai fazer de elevador, lógico. Mas aquilo é uma passagem, você vai e volta. Quando você faz de escada, aquilo é uma realização. Tanto que tem a maratona do Empire State, né? Que é a maratona de subida. Que eu nunca vou participar, diga-se de passagem, e parabéns para quem consegue fazer aquela maratona. Que é uma maratona de escadas, é uma coisa absurda. Parabéns. É uma determinação bastante forte, né? Outra questão tem a ver com esses estados alterados da consciência, como a questão de uso de gnose vegetal, né, de ervas de poder, você precisa ter um ancoramento, tá? Proteção, firmeza. Então, quando você entra em estados alterados da consciência, você tanto está aberto a chegar mais longe e alcançar novas compreensões, novos contatos e realizações, como o outro plano tem para com você. E aí está o problema. Quando nós fazemos isso de forma ancorada, subimos as escadas, nós fazemos isso de uma forma segura, baseada na nossa capacidade de sustentação mediante aonde chegamos. Isso parte da nossa capacidade natural. Quando
caminhamos em estados alterados da consciência, a gente não aprende a fazer isso de pouco em pouco. Você não fez que começar a aprender a entrar em estados alterados da consciência meditando, você já fala, não, eu vou fazer um trabalho de morte xamânica. Você já fez algum trabalho de morte xamânica? Não. Já tomou ayahuasca na vida? Não. Alguma coisa me diz que isso não vai ficar muito bom. Não vai ser muito legal. Porque você, na verdade, vai ser empurrado igual um foguete para cima e depois vai se esborrachar no chão sem entender nada. Aí você vai lá para cima assim, tô vendo o espaço, e tô caindo. Esse é o ponto, você precisa agregar, você precisa construir esta base. Ela é importantíssima. Então, a firmeza com o teu mentor, a questão da proteção espiritual, energética, o ato desse processo de EAC, né, de estados alterados da consciência, para que você esteja fazendo um estado alterado, às vezes, na tua casa, tranquilo. Vai fazer uma questão de ervas de poder? Por favor, procure uma pessoa qualificada, o primeiro ponto. E depois, primeiro ponto não, minto. Primeiro ponto é você ir no sistema da ordem e pegar o estudo de gnose vegetal. E entender a base, porque aquela base é muito mais do que muitos dirigentes que tem por aí, com todo respeito. Aprende a base para que você possa entender aonde você está se trabalhando a nível de gnose vegetal e se aquele caminho é um caminho realmente real, fluido, porque haja ilusões, né? A gente fala com gnose vegetal, o caminho das ilusões ele é gigantesco e o caminho de luz é apenas um fio. É um fio no meio de um deserto de sombras. Entende? Bom, no xamanismo, nós temos essa questão dos estados alterados da consciência relacionado ao ato visionário, né? E que o pajé, qual que era o grande objetivo do caso do caminho verde, né? Vamos falar do caminho verde de gnose vegetal, ayahuasca. Quem tomava ayahuasca era só pajé. Eu tive a oportunidade de viver essa geração ainda, né? Eu peguei o final dessa geração. Porque hoje todo mundo toma a ayahuasca na aldeia, hoje as mulheres também tomam, que também eu vi isso nas cenas aldeias, as mulheres vão tomar uma ayahuasca, os pacientes tomam ayahuasca, também não tomavam, era só pajé. A gente entrava na força para encontrar essa visão de cura, de transformação da pessoa e passar os ensinamentos que a floresta, os ensinamentos que ela precisava passar, esse ensinamento dos Yoshis, dos Shai no rosto, trabalhar com esse processo de cura, né? Então, os estados no xamanismo, eles são naturais e são provocados. Se você não trabalha com ayahuasca ou com algum processo de gnose vegetal, você vai estudar que todo xamanismo, filho, todo xamanismo trabalha com estados alterados da consciência. Todo, sem exceção. Agora, existe uma divisão. Aqueles que trabalham com estados da consciência referente a jejuns, a respiração, a certos processos naturais, e outros que se utilizam de ervas de poder, de bioquímica, para atingir o mesmo fim. Ok? Simplesmente isso. E dentro disso, quando você entra nesse estado visionário, você consegue ver a doença, enxergar a cura, ver o Shakal Shin. Shakal Shin é a doença, é o obsessor, é o espírito, a forma de consciência que aquilo forma, que o pajé que nós temos que batalhar, o Arumia tem que destruir. Outra questão é a mediunidade ativa, né? Que é um desenvolvimento que você se torna autônomo, você se torna natural dentro do processo mediúnico, né? Em que você consegue ter uma conexão tão plena com o teu mentor, como o Chico teve, como eu tenho, como outras pessoas também têm, de ouvir a entidade, de falar com ela, de levar para o show de orelha, que não é muito legal, e ao mesmo tempo ela te conduzir, ficar te orientando. Ela não vai te falar tudo, não vai. Para de achar que a entidade vai te falar quando você vai entrar no buraco. Ela não, ela te empurra para o buraco para você aprender. É assim, porque não adianta só a entidade falar, depende muito da tua posição. Você é uma palha ao vento ou você é mais teimoso? Se você é mais teimoso, a entidade fala uma vez e fica só observando
que vai te falando assim, de forma sutil. Mas a ação tem que tomar é você, porque a entidade não tem responsabilidade. É você que tem que tomar a ação. A ação é sua, você é o médio ativo, nesse sentido, né? Então, isso acaba ampliando o teu entendimento mediúnico entre os mundos, né? Que faz com que você consiga explorar a tua consciência, explorar a verdadeira compreensão plena. É quando você se torna um médio ativo. Você consegue ver a entidade, consegue ver, ouvir, não importa o processo sensitivo, que aí vamos falar, porque às vezes é psicografia, às vezes é a parte sensitiva, né? Estamos falando sobre isso. Então depende muito do caminho que você tomou dentro dele. É uma escolha, simplesmente uma escolha. E, ao mesmo tempo, não é uma escolha, é o resultado de uma jornada bem feita, de uma jornada dedicada, uma jornada verdadeira, uma jornada honesta. Você se torna realmente um médio ativo. Não tem por que você se tornar um médio ativo se você não tem propósito, se não tem meta, se não tem sentido. Sabe, as entidades não estão aqui para fazer show, não, mas estão aqui para transformar você e a humanidade. Bem-vindos ao caminho nosso e de único. Eu queria terminar com uma frase aqui final, que é do falecido Hermógenes, desculpa. Hermógenes foi uma pessoa que eu conheci, um grande mestre de yoga, um grande pensador moderno do amor, né? Ele fala, a consciência ampliada é o caminho da cura, né? Ampliar na consciência é o caminho da cura. Libertação e comunhão com o divino. A consciência ampliada é o caminho da cura, libertação e comunhão com o divino. Nossas mais humildes reverências a Hermógenes, que com certeza está nos vendo agora, né? Já que está agora, não precisa mais do corpo, pode estar em espírito. Que o espírito de Hermógenes esteja conosco, ampliando nossa consciência e fazendo com que nós estejamos em estados alterados do amor, da fé e da transformação pessoal.